Shalom a todos, tudo bem, igreja? Tudo na paz com vocês, meus amados irmãos e irmãs, saudade de vocês. Eu gostaria de aproveitar esse tempo para deixar uma breve mensagem para a reflexão de todos, para o fortalecimento espiritual de todos. Nós estamos vivendo dias incríveis, dias intensos, dias de grandes movimentações no mundo espiritual. Deus está falando com a igreja, Deus está falando comigo, Deus está falando com você, Deus está falando com todos nós. Deus está falando com os 100 bilhões ou mais de habitantes que existem no planeta Terra. O céu está falando. Deus está comunicando algo nesses dias, não através da igreja, mas através dos últimos acontecimentos. Deus está usando a sua soberania, Deus está usando a sua vontade, Deus está usando o seu meio para falar com a humanidade no planeta Terra. Os dias que nós estamos vivendo, queridos, são dias sem precedentes na história. Nunca se imaginaria, nunca se pensaria algo dessa proporção, dessa magnitude, coisas que nós estamos vendo e ouvindo através dos meios de comunicação. As autoridades constituídas pelo Senhor no planeta Terra estão desesperadas, estão vivendo a preocupação, o medo, e o caos tem se instalado na maioria das nações. E as autoridades que antes se julgavam poderosas, que antes se julgavam autossuficientes, agora não sabem o que fazer. Por quê? Porque não se tem resposta, não se tem a cura, não se tem um remédio para esse vírus chamado coronavírus. Pois bem, querido, eu quero fazer essa reflexão com vocês. Durante muito tempo, a igreja brasileira, ou a igreja de um modo geral, orou por arrependimento, orou por avivamento, orou pela transformação no Brasil, pelo despertamento espiritual da igreja. Quantas mensagens nós ouvimos nesse tempo de grandes homens de Deus, tremendamente usados pelo Senhor, para falar que o Brasil seria levantado como um celeiro de missionários e brasileiros iriam para as nações para a pregação do Evangelho, para a salvação de vidas. Que a igreja brasileira seria conhecida como uma igreja missionária e que o Brasil experimentaria um grande avivamento. Até então se falava muito sobre o Brasil, sobre esse despertamento espiritual. Também vimos relatos que a salvação, o Evangelho de Jesus Cristo, o avivamento também chegaria em outras nações. Mas a pergunta que eu faço é, por que isso não aconteceu? Ou o porquê que esse coronavírus chegou hoje nas nações? Ou por que esse Covid-19, que começou na China, tem entrado nas nações e tem bagunçado, desestabilizado, mexido com todas as estruturas econômicas, com todas as estruturas de poder, sejam elas eclesiásticas, sejam elas políticas, sejam elas de qualquer natureza. Então, queridos, o que nós estamos vivendo nesses dias? São dias intensos, são dias de nós guardarmos o nosso coração, são dias de nós se apegarmos com aquilo que Deus falou, são dias de nós começarmos a separar tempo e mais tempo para estar a sós com o Senhor e em família buscar e invocar o nome do Senhor. Sempre que oramos, o crente é assim, sempre que ora, ele pede para Deus e não há nenhum problema nisso. Sempre que intercedemos, nós colocamos o nosso coração na intercessão e pedimos para que Deus responda, para que Deus faça, para que Deus avive, para que Deus transforme. Mas nós, de uma maneira geral, somos perito em dizer para o Senhor a forma que o Senhor tem que trabalhar, a forma que o Senhor tem que responder, a forma que o Senhor tem que fazer. E Deus, Ele tem a forma dele de agir. Deus, Ele tem o meio de agir. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Deus sabe de todas as coisas. Deus, Ele não precisa do nosso conselho. Mas eu acredito
como homem de Deus, que Deus está respondendo a oração. Mas qual oração, pastor? A oração da igreja? Também. A oração da igreja verdadeira, a oração dos cristãos verdadeiros, a oração dos filhos e filhas do Senhor espalhados no planeta Terra. Mas conhecendo a Bíblia um pouco e lendo os evangelhos, também percebo que Deus está respondendo o clamor do pobre, o clamor do injustiçado, o clamor do órfão, da viúva, daquele que sofre ou que sofreu injustiças dentro das estruturas eclesiásticas ou na mão das autoridades constituídas. Nós percebemos, querido, que há uma grande movimentação e Deus está trabalhando. Deus está fazendo. Eu fico pensando e às vezes eu fico refletindo o porquê de tanto desespero na igreja, o porquê de tanto alvoroço por parte da liderança. Se nós, de uma maneira em geral, evangélicos brasileiros, nós pedimos para que Deus faça a vontade dele, para que a vontade dele prevaleça sobre nós. Deus está falando, Deus está respondendo, mas Deus responde à sua maneira e segundo a sua vontade. Deus, ele não aceita receita pronta, meu querido, e você sabe disso. E Cristo, o Senhor, o Messias, ele está à porta. O ano de 2020, querido, é um ano muito especial na história da humanidade. Vocês se lembram que no início do ano, quando nós começamos a pregar, eu falava que o ano de 2020 era o ano de não fazer planos, mas sim de cumprir as promessas feitas ao Senhor nos anos anteriores. Então, de uma maneira, Deus, ele segurou todas as coisas. De uma maneira que só Deus pode fazer. Ele segurou todas as coisas. Deus, ele pegou a agenda global, a agenda dos países, a agenda dos pregadores, a agenda dos líderes e rasgou. O mundo está nas mãos de Deus. Deus está falando comigo, com você. Deus está falando conosco e com toda a humanidade espalhada no planeta Terra. Agora a reflexão que eu quero fazer com vocês é: o que Deus está falando? Você está conseguindo ouvir o som do céu nesses dias? Querido, esse é um tempo de você desligar a tua televisão, porque você já foi muito bem informado acerca desse coronavírus. E esse é um tempo de você ajustar a frequência do teu coração, do teu espírito, à voz do Senhor, aquilo que Ele está dizendo, aquilo que Ele está falando, porque o Espírito da profecia, o Espírito do Messias, o Espírito de Deus, Ele está falando nesses dias conosco. E nós estamos sendo chamados por Deus para ouvir o que Deus está falando nesses dias. Deus tem uma palavra para você. E agora Deus não quer usar o pastor Carlos para falar. Deus está querendo falar diretamente ao teu coração. Então, como o salmista diz, aquieta o teu coração. Aquieta a tua alma nesses dias. João 14, versículo 1. Não fique aflito o seu coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Por quê? Porque o Deus da Bíblia está falando nesses dias. Deus está marcando os tempos. Deus está marcando as nações. Deus está comunicando algo a você e a mim. Outro ponto da minha reflexão, querido, que eu quero deixar para vocês. Como que os evangélicos, de uma maneira em geral, eles fazem planos. E não há nenhum problema em você fazer plano. Não há nenhum problema você ter objetivo na vida. Mas os teus planos, a tua vida,
tem que estar em submissão, alinhada com aquilo que Deus tem para a tua vida. O Salmo 139 diz, um versículo do Salmo 139, que todos os dias das nossas vidas foram escritos no livro de Deus. Então Deus, na sua onisciência, sabe de todas as coisas. Mas, qual é o chamado de Deus para nós nesses dias? O que Deus está querendo comunicar através desse vírus? O que Deus está querendo falar conosco nesses dias? Querido, Deus está querendo falar para a gente que Jesus está voltando. Jesus está à porta. Mas os planos da igreja, o plano do sistema eclesiástico, o plano dos religiosos são e se dizem respeito apenas às coisas dessa terra. Querido, a palavra de Deus diz que passará céus e terra, mas ela não vai deixar de passar. Ou seja, tudo aquilo que Deus falou vai se cumprir. Então, não é hora de você olhar para a terra. Agora é hora de você levantar os teus olhos e começar a discernir os sinais, os tempos que nós estamos vivendo. E entender que Jesus está nos preparando, não para vivermos nesse mundo. Jesus está nos preparando para nos levar desse mundo. Jesus está preparando um novo lar para nós. E quando esse lar estiver pronto, de acordo com João capítulo 14, versículo 2, Jesus ele vai voltar para nos levar. Querido, começa a pensar sobre o céu. Começa a refletir sobre a nova morada. Começa a pensar que Jesus está voltando. E começa a se alinhar com Jesus. Esse é o tempo, querido, de você pegar as suas vasilhas. Esse é o tempo de você começar a se encher do azeite. Como a parábola das 10 virgens diz em Mateus capítulo 25, onde 5 das virgens ficaram para trás, porque o tempo que era para elas se prepararem melhor, o tempo que era para ser usado para encher as suas vasilhas, assim elas não fizeram. E as outras 5 prudentes, assim chamadas nas Escrituras, elas tinham um óleo de reserva. E a Bíblia vai dizer que o noivo, ele tardou, o noivo demorou. E à meia-noite ouviu-se uma voz que o noivo estava se aproximando. E aí, 5 delas pedem às outras o óleo, para que as suas lamparinas que estavam se apagando não se apagassem. E 5 delas dizem assim: vai comprar óleo. E elas saem, e o noivo chega. E quando elas retornam com o óleo de reserva, já é tarde, a porta já está fechada. Então, querido, a porta do céu está fechando. Esses são dias de você orar ao Senhor. Esses são dias de você alinhar o teu coração. Esses são dias de você pegar na mão do teu esposo, a tua esposa, você que é casado, a tua mãe, do teu pai, como família, e se unir para que as nossas lamparinas, elas não se apaguem, mas resistam esse tempo. Então, meu querido, minha querida, começa a olhar para o céu, começa a discernir os sinais, e começa a se preparar hoje mais do que ontem, e amanhã, se assim Deus permitir, mais do que hoje. Começa a encher o teu coração da presença de Deus. Começa a se encher da presença de Deus. Deixa a economia para os economistas. Deixe a política para os políticos. Nós somos filhos e filhas de Deus. Nós somos a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus vive para ouvir Jesus. A igreja de Jesus vive para obedecer e praticar aquilo que Jesus está falando. A voz da profecia está ecoando no planeta Terra, querido. E nós devemos elevar os nossos olhos e buscar do Senhor uma resposta para nós como indivíduo desse tempo, mas também
uma resposta para aquilo que está acontecendo e está por vir. Então, querido, prepara o teu coração, prepara a tua alma, prepara o teu espírito, porque o agir de Deus no planeta Terra só está começando. Só está começando. Então, eu entendo, querido, nessa breve reflexão, que Deus está nos lembrando, de alguma forma, e falando para o planeta Terra, que o Rei está voltando. Quero deixar o Salmo de número 2 para a meditação de toda a igreja. Eu quero ler com vocês apenas 4 versículos desses Salmos, que diz assim: Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar estas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa nos céus ri, o Senhor zomba deles. Deus olhou para a terra, querido, e Deus decidiu intervir no planeta Terra. E ninguém pode parar essa intervenção de Deus, esse agir de Deus. Então vamos alinhar o nosso coração. Vamos nos preparar como igreja, como família. Vamos nos preparar como povo. Vamos nos preparar para a volta de Jesus, porque Ele está voltando. Que o teu plano em 2020 seja viver para Jesus, se apaixonar por Jesus, amar Jesus, mais do que tudo nessa vida. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude. Mas, de novo, aquieta o teu coração. Ele sabe o que você precisa. Esse é um tempo, querido, de recebermos a bênção diária. Todos os dias, Deus irá suprir as suas necessidades. Aquieta-se, aquiete a tua alma, confia no Senhor, porque Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da tua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos guie, fale conosco e que nós possamos ouvir a voz do doce Espírito Santo nesses dias. Shalom, Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até breve, meus amados e minhas amadas.